Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia! Salve Jesus, salve Maria Santíssima! Eu começo o programa hoje oferecendo para você as palavras de Cristo Jesus, que Ele diz com todo o amor em seu coração para você. Minha paz eu vos deixo, minha paz eu vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não vos pode dar. Não se turbe os vossos corações, nem se arreceie, porque eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Hoje, mais do que nunca, é necessário buscar essa paz em Deus, pois o mundo vive guerra. O mundo vive em guerra. E não é apenas essa guerra que visualmente estamos enxergando entre Ucrânia, Rússia. Não, há uma guerra muito maior sendo traçada nos corações das pessoas. Quando Jesus claramente diz que a fé esfriará nos corações de muitos, nós já vivenciamos isso. Percebemos que as pessoas estão afastando-se de Deus, da sua religiosidade, da sua crença, da sua confiança em Deus. Júlio, eu discordo, porque nós estamos buscando cada vez mais, eu vejo as pessoas buscando cada vez mais. Olha, uma coisa é buscar, outra coisa é acreditar. Outra coisa é você ter certeza das palavras de Jesus. Ele diz que Ele nos dá a paz de Deus, que os homens, quer dizer, que o mundo material não pode nos trazer. Ele nos oferece a paz de Deus. E Ele pede para que não fiquemos perturbados. E quando a pessoa está perturbada, ela fica vulnerável a todo tipo de influência do mal. Essa paz nós só encontramos no nosso interior quando exercemos a nossa fé. Somente pela fé é que você se mantém equilibrado no meio de toda a turbulência que está passando o mundo. E de fato, só em Deus encontra-se essa paz. Então, a espiritualidade está atuando cada vez mais para que aqueles que creem fortifiquem-se na sua crença. Pois aqueles que fingem, as máscaras cairão. Não é o que diz o Apocalipse? As máscaras cairão. As pessoas revelam o que verdadeiramente elas são. É o que vem acontecendo, gente. Olha, quanto tempo nós ouvimos aqui dos espíritos que iríamos nos decepcionar com muitas pessoas que nem sequer imaginávamos que pudesse ser como verdadeiramente ela é, fosse se revelar. Olha, se for buscar aqui nessa breve história da humanidade, nós vamos ver quantas revelações aconteceram no meio político, religioso, filosófico, científico. As pessoas estão revelando verdadeiramente quem são. Por isso, nós que cremos em Deus, na espiritualidade, nós temos que revelar de fato a nossa fé cada vez mais. Olha, já se lamentava que os filhos das trevas, eles são mais ousados do que os filhos da luz. E por que não podemos reverter esta situação? Por que nós que somos crentes, confiantes a Deus, não podemos reverter? Por que não ousar a propagar no mundo os ensinamentos
esclarecedores dos espíritos, que são nada mais, nada menos que os ensinamentos de Cristo completado, complementado com aquilo a qual ele não poderia naquele período ter falado. Como mesmo disse, eu vou ao Pai, mas deixarei o Paráclito, aquele que irá ratificar tudo o que eu falei e acrescentar aquilo que não pôde ser falado. Então é o que nós vemos, o que acontece por parte destes espíritos que querem apenas nos ajudar. Vamos fazer a nossa prece para que tenhamos um dia de paz? Vamos? Se desejamos tanto a paz naquele território ali da Europa, por que não gerar paz em nós? Pois fazemos parte deste planeta. Se um pedacinho dele está em guerra, aqui, mesmo distante fisicamente, eu posso contribuir quando eu gero o que falta, a paz. Vamos gerar a nossa paz? Vamos ampliar a paz em nós para dar a nossa contribuição? Vamos? Então pedimos: Senhor, que no silêncio deste dia que amanhece, tenhamos, Senhor, a paz de Deus, Senhor, que o mundo não nos pode dar. Sabedoria e força. Queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos, Senhor, ver os nossos irmãos como Tu mesmo os vês. E assim, não vê senão o bem que há em cada um deles. Fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda a nossa língua, Senhor, de toda maldade. E que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a Tua presença. Reveste-nos de Tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia nós possamos Te revelar a todos. Que assim seja. Amém. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. Para mim não existe palavra mais confortante, consoladora do que as palavras de Cristo Jesus, quando Ele diz que estará conosco todos os dias. Olha, eu não vejo as palavras do Mestre Jesus como palavras de um religioso que quer acalentar os corações do seu rebanho. Não. Para mim, as palavras de Cristo Jesus são assertivas, são certas, perfeitas. Então, quando Ele diz que estará conosco todos os dias, assim acontece, mas acontece mesmo. Agora, não é uma imposição, Ele está com quem quer estar na presença dEle. O Cristo está com aquele que quer estar com Cristo. Por isso, é necessário seriamente praticar os seus ensinamentos. Se Jesus está dizendo que não devemos perturbar a nossa mente, nem o nosso coração, assim fazemos. Mas para isso nós temos que crer, sabe? A fé tem que ser
vivenciada. É um momento muito delicado em que a humanidade passa, muito delicado, mas a presença de Deus se faz, não tenha dúvida disso. Olha, ainda vivemos a emanação das vibrações da espiritualidade trabalhando para nos ajudar no nosso campo mental, emocional, físico e espiritual. Bezerra de Menezes, ele vem nos explicando como funciona o composto fluídico medicamentoso. Preste bem atenção às palavras deste ser iluminado. Todos os irmãos receberão esses fluidos que agirão em seus corpos naturalmente, fisicamente, até mesmo os que estão acompanhando através dos meios de comunicação, através da prece, da expansão do amor. A luz permite que os espíritos nos localizem através de aparelhos que captam a vibração dos irmãos. Não importa onde estejam, em que situação estejam, a prece, o sentimento de cada um é o que faz com que a aura ganhe uma expansão portentosa. E com isso, o próprio organismo já inicia a sua regeneração. É fundamental aos irmãos agirem de forma que essa ação amorosa seja vivenciado por cada um dos presentes. A reunião acontece em dois planos: o material, para atender aos irmãos, mas ocorre principalmente a um passo acima, observando a ação dos espíritos agindo em cada um dos presentes. Vibração é uma energia poderosa. Sentimento é uma fonte energética inigualável. É imprescindível que todos os presentes, os trabalhadores, todos os nossos prezados irmãos, tenham consciência em saber lidar com as multidões que vão adentrando aos espaços, buscando a vibração do amor do Cristo. É justamente esta vibração que faz com que eles se desloquem de todos os lugares onde estão. É importante que se respeite o esforço que cada um fez ao acordarem de madrugada, ao viajarem durante toda a noite, centenas e centenas de quilômetros, milhares de quilômetros foram percorridos para chegarem até aqui. É essencial que a vibração crística seja o ponto do acolhimento para que os mesmos irmãos consigam sentir o que de verdade há dentro desta casa, dentro da vibração trabalhada diuturnamente por todos os irmãos presentes, desencarnados e encarnados, que amam o trabalho, que colocam o trabalho à frente de todas as suas intrigas pessoais. E dentro disso, cria-se uma expansão. E essa expansão é fundamental porque está atingindo todo o planeta Terra. Não são milhares de irmãos atendidos,
Já são milhões e milhões de almas encarnadas que estão acendendo dentro desta vibração esse poderoso medicamento fluídico capaz de acalmar, de curar, de prevenir e ajudar a todos. Que todos os trabalhadores tomem consciência de fortalecer a estrutura vibracional da casa. Enquanto há discórdias veladas, criam-se fissuras ao campo áurico da casa. É por onde as trevas adentram e começam a perturbar os corações. Enquanto houver essas falhas, o campo vibracional daqueles que devem orar e vigiar, a casa sofre essas variações e os atrasos nos benefícios que Jesus está trazendo para que a casa cumpra com todos os objetivos trazidos pelo Cristo para auxiliar os irmãos em todos os campos atuantes. Exalar o mandamento novo de Jesus para difundir essa mensagem trazida pelo Cristo de verdade, não fazendo comparações e nem fazendo equiparações. O trabalho do amor é mútuo em todos os lugares, mas diante do adiantado estágio em que as situações planetárias se encontram, se faz necessário esta ação misericordiosa para ajudar os irmãos a suportarem suas próprias falhas e vencerem esses malefícios criados e trazidos nesta vida. Somente o amor, a paciência é capaz de ajudar os irmãos neste período doravante, onde os nervos estão à flor da pele em todo o planeta. Que haja paz, que haja amor, que haja bom senso ao coração de todos. Vamos trabalhar. Obrigado, meu irmão Bezerra de Menezes. Obrigado. Nós imaginamos que no mundo espiritual tudo é mágica. Não. Tudo é um planejamento muito bem feito. Então a nossa luz é irradiada e os espíritos nos encontram. E quanto maior geramos luz, mais temos a proteção do mundo espiritual. Para que a nossa luz possa, de verdade, a sua luz possa contagiar e iluminar a vida daqueles que estão distante da luz. Mas veja bem, quando nós falamos luz, estamos falando de conhecimento, de fé, de busca, de determinação. Isso é luz. Isto é luz. Não é simplesmente o seu corpo ficar irradiando. A irradiação gerada no nosso campo áurico vem sim do nosso amor, do conhecimento adquirido e fortificado pelo amor. O amor que faz com que o conhecimento seja propagado a favor das pessoas. Pois a pessoa, aquele que busca conhecimento e é egoísta e não quer propagar esse conhecimento, ele não gera luz. Ele não gera luz. A luz é o amor, o conhecimento gera essa potência. O amor ilumina esta potência que é o conhecimento. Por isso a junção destas duas forças. Bom, Paulo de Moraes, agora vamos estudar um pouco mais do Apocalipse que é de Jesus. Pelo fato de o sétimo dia, o sábado do Senhor, ter fundamental importância,
a ponto de merecer esta solene admoestação, como está aqui nos versículos 9 a 12 do capítulo 14 do Apocalipse, estamos apresentando os principais fatos relacionados com a instituição do sábado. Já tratamos dos 5 primeiros no programa de ontem. Vamos então agora ao 6º. O sábado não é indefinido. Não é qualquer 7º dia depois de 6 de trabalho. A lei contida no Decálogo que Moisés recebeu no Sinai, de acordo com a narrativa de Êxodo, capítulo 20, versículos 8 a 11, o faz tão definido quanto a linguagem o permite. Os acontecimentos que lhe deram origem, assim como narrado em Gênesis, capítulo 2, versículos 1 a 3, limitam-no a um 7º dia definido. Os 6.240 milagres relacionados com o sábado no deserto, na razão de 3 por semana durante 40 anos, quando se proporcionava uma dupla porção de maná no 6º dia, a conservação do maná do 6º dia no 7º dia, e nenhum no 7º dia, basta ver a narrativa de Êxodo, capítulo 16, mostram que é um dia particular e não um simples espaço de tempo. Dizer outra coisa seria como declarar que o aniversário de Washington ou o dia da independência seja apenas uma 365ª parte do ano, o que pode ser celebrada tanto no dia em que ocorre como em qualquer outro dia. 7º ponto. O sábado é uma parte da lei que nosso Senhor abertamente declarou que não veio destruir. Por outro lado, solenemente afirmou que não omitiria da lei nenhum jota ou tio, até que a terra passe. Quem duvidar, verifique. Evangelho de Jesus segundo São Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 20. 8º ponto. É uma parte da lei que São Paulo declara não ser anulada, mas antes estabelecida pela fé em Cristo Jesus. Está na sua carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 31. Pelo contrário, a lei cerimonial ou típica que apontava para Cristo Jesus e cessou na cruz, foi anulada e substituída pela fé nele. Quem o diz? São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 15. Agora o 9º ponto. É uma parte da lei real, da lei que pertence ao Pai Eterno, que Tiago declara ser a lei de liberdade e pela qual havemos de ser julgados no último dia. Deus não estabelece diferentes normas de juízo para as diferentes épocas do mundo. Confira aí, Epístola de São Tiago, capítulo 2, versículos 11 e 12. Agora o 10º ponto. É o dia do Senhor, como está no Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. 11º ponto. Aparece como uma instituição em referência à qual é predita uma grande reforma nos últimos dias. Livro do profeta Isaías, capítulo 56, versículos 1 e 2, comparados com a primeira epístola de São Pedro, capítulo 1, versículo 5.
A esse propósito, viria a mensagem que estamos considerando aqui. 12º ponto. E na nova terra, o sábado, fiel à sua origem e natureza, aparece de novo e continuará derramando suas bênçãos sobre o povo de Deus por toda a eternidade. Profeta Isaías, capítulo 66, versículos 22 e 23. Meus amigos, esta é uma breve sinopse de alguns dos argumentos pelos quais vemos que a lei do sábado não foi de nenhum modo revogada por Jesus e nem a instituição mudou. Não se pode dizer que uma pessoa guarda os mandamentos de Deus se não guardar o seu dia, o sábado do Senhor. É o 4º preceito da lei dada a Moisés que Jesus não veio revogar, mas fazer cumprir. Seguir tal instituição é uma alta honra e prestar atenção às suas exigências trará consigo uma infinita bênção. Quanto às leis humanas que Moisés estabeleceu para dominar um povo desobediente e rebelde, essas sim, essas podem ser revogadas pelo povo judeu a qualquer tempo. Mas o 4º mandamento, nem pelo povo judeu, nem pelo povo chamado cristão, nenhum papa tem esse direito. Perceberam porque é importante essa mensagem do 3º anjo aqui do capítulo 14 do Apocalipse de Jesus? Pois é, são os tempos que a humanidade está agora vivendo e ninguém poderá afirmar que não foi avisado. Tudo bem? Então, um fraternal abraço a todos. Nosso Mestre Jesus, ele diz: conhecereis as verdades e as verdades vos libertará. Então, quem age contrariamente vive no quê? Numa ilusão, numa mentira, não é? Vive numa prisão. Prisão mesmo. Se você não buscar conhecimento, você é um prisioneiro da manipulação daqueles que querem impor a verdade deles. Mas a verdade vem sempre de Deus. Procure sempre estudar cada vez mais. Procura. O que a casa de Maria, ela indica, ela proporciona é conhecimento. Muitas pessoas que não querem ter trabalho não gostam, sabe por quê? Porque o conhecimento exige de cada um de nós mais ação, mais trabalho, mais realização. Então aquelas pessoas que não querem trabalhar, realizar, mudar o mundo, elas até incomodam-se com os ensinamentos dos Espíritos. Elas sentem-se incomodadas de verdade. Pois é cômodo você alegar que não sabia. Ah, eu não sabia. Ah, e se eu soubesse? Aí vem a espiritualidade, ensina e aí tira a justificativa de não saber, não é? Então aquele que sabe responde por aqueles que não sabem. Torna-se responsável de propagar o que aprendeu com aqueles que ainda não tiveram a mesma oportunidade. Isso é lei da evolução. Espíritos mais adiantados no conhecimento prontificam-se a ajudar aqueles que estão mais retardatários. Isto é a lei da evolução.
Então, quando a pessoa tem o conhecimento e ela não passa adiante, ela também não adquire novos para dar continuidade. Programa Madrugada com Deus. Dê a sua opinião, coloque aí. Estamos vivendo essas vibrações de Bezerra de Menezes e hoje nos foi pedido para falar muito da paz. A paz de Deus. Diante de todas essas turbulências que o mundo vem passando, nunca esqueçamos que este mundo, este planeta Terra tem um governante e esse governante, ele atua em todos os momentos, em todas as áreas, em todas as circunstâncias da vida humana. Nada acontece sem a permissão do Deus deste planeta. Nada, 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 nada. Se você é administrador da sua casa, tudo que acontece você está ciente porque é responsabilidade tua. Imagina o Cristo. Tudo que acontece no planeta é responsabilidade do Cristo deste planeta, de Jesus. E se ele permite um fato, é porque este fato, por mais triste que seja, ele está de alguma forma ajudando a transformação do próprio planeta. As pessoas estão revelando quem são. Então, vamos nos vigiar para sabermos os nossos erros e corrigi-los, não é? Vamos revelar o bem que há em nós. Obrigado por você estar aqui mais uma madrugada no programa Madrugada com Deus. Amanhã estaremos de volta. Fortíssimo abraço de coração ao seu coração. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.